Não, e lembrando que não só o Bielsa, mas dirigentes da Federação Uruguaia estavam cobrando a FIFA. Ah, mas e aí, a FIFA não vai fazer uma homenagem pro Muslera? Homenagem do quê? Peraí, que homenagem pro Muslera, hein? Homenagem ao troféu alface, então. Dá um alface pra ele. Não, por causa das 5... Pediram uma homenagem da FIFA, um reconhecimento da FIFA por causa das 5 Copas. Mas 5 Copas já não vale mais. O Cristiano e o Messi já jogaram 6, acabou. O recorde foi quebrado. Do Uruguai que protagonizou esse papelão também de querer pedir pra FIFA uma homenagem, uma medalha, algo do tipo, um reconhecimento aí, de alguma maneira, da FIFA. Latão da Copa. 5 Copas falhando, e como disse o Mauro, com currículo jogando por equipes aí do futebol europeu, jogando em boas equipes, tá lá no futebol argentino, Muslera, já agora passando dos 40 anos, completou agora, durante essa Copa do Mundo, 40 anos de idade, o Fernando Muslera. Ô Piperno, falando com um colega aqui que mora, ele é uruguaio, né, tá lá em Montevidéu, ele tá acompanhando, falou que agora na coletiva o Bielsa acabou de falar que foi o próprio Muslera que pediu para sair, né? Ele que pediu para sair no intervalo, então a decisão foi do próprio goleiro que percebeu que não tinha como continuar, né? E uma coisa que ele está me contando aqui que eu não sabia, ele falou que havia uma pressão da imprensa local para que ele fosse convocado por conta de algumas boas atuações dos Estudiantes de La Plata. Eu falei, são loucos. Rapaz. São completamente loucos, né? São informações bem importantes aqui no nosso... Eu não tinha essa ideia, sinceramente não sabia que os jornalistas uruguaios pediram convocação do Muslera. Eu que não acompanho então de perto o Muslera, eu tenho sempre a imagem que ele é um frangueiro. Fez o que eu falei, cara, todo goleiro ruim tem o seu momento que faz algumas defesas e tal, é óbvio. O cara é goleiro, tem a fase, centroavante ruim não faz gol. Tem aquela que a bola bate, o cara faz, aí você contrata o cara, paga um dinheirão, vai ver, o cara não é nada daquilo. Isso acontece. Tem que haver uma visão um pouco mais profunda, mais crítica, né? E o cara com 40 anos, o jogador em final de carreira. Não é qualquer goleiro que é bom aos 40 anos. Nem todo mundo é Fábio, que tem 45. Isso é um fenômeno, porra. É um negócio completamente fora do padrão. Tanto que você vê poucos goleiros com 40 anos, são alguns. Neuer está sendo muito criticado. Também, tá. Tomou o gol do Gonzalo Plata. Aí. Mas fez uma defesa no chute do Ener Valencia. O que é difícil fazer, porque dificilmente o Ener Valencia chuta na direção do gol. Então, defender a bola do Valencia é um privilégio. Fato, algo, né? É um privilégio. É um privilégio. Mas, Piperno, a gente segue aqui falando dessa seleção da Espanha de poucos minutos. É a Copa em que o ataque do Uruguai não faz gol, mas o Gonçalo Plata faz gol. Um jogo contra a Alemanha. É impressionante. Ele nem acreditou que fez o gol no jogo de ontem, o Gonçalo Plata. Claro. Que coisa maravilhosa. O Neuer não levou o gol dele com a camisa do Flamengo, mas levou ontem. Outra coisa também do Bielsa com relação ao Arrascaeta. O Arrascaeta quebrou a clavícula no dia 29 de abril, lá em La Plata. Eu tô lembrando que eu estava lá no jogo, né? Libertadores, Flamengo e Estudiantes. Aí o Flamengo fez uma recuperação para ele jogar a Copa do Mundo, porque ele só poderia voltar a jogar pelo clube após a Copa, não haveria tempo. Sim. O jogador foi para o Uruguai, e aí o que aconteceu? Isso eu posso falar porque eu vi inclusive os registros da seleção uruguaia, com aqueles itens, carga de força e tal, tudo que é feito, né, o trabalho, que uma pessoa do Flamengo me mostrou. Antes até daquela nota que o Flamengo fez. Eu até publiquei um vídeo sobre isso. E o Flamengo já estava na bronca porque viu que estavam forçando um pouco a barra. Porque o que acontece? O cara quebrou a clavícula, ele para de treinar, óbvio, né? Ele não vai treinar normalmente, ele faz atividade mais leve, ele vai voltando com pequenas atividades. Então ele faz o quê? Ele sai a forma física dele vai embora. Ele tem que recuperar. E a retomada tem que ser cuidadosa, até porque é um cara que tem muitas lesões, musculares inclusive, tem um histórico. E o clube conhece e preparou toda uma cartilha para ele seguir. A conclusão do Flamengo, depois até emitiu nota, foi de que forçaram para colocar o cara em forma e aí acabaram gerando o quê? Uma lesão muscular. Ele não foi cortado, mas não tem condição de jogo. Ficou no banco hoje, mas não tinha condição, senão teria entrado. Claro, lógico. Não teria entrado. Ou seja, ainda tem esse erro ainda. Se não tivesse forçado, talvez hoje ele tivesse condições de jogo. Mesmo que não estivesse na forma ideal, é um cara que poderia jogar 15 minutos. E é um jogador que poderia fazer um gol. Ou não? Um cara como o Arrascaeta em campo, 15 minutos. Na última Copa ele era reserva, entrou só ele entrou, meteu 2 gols. Claro. Mas já era tarde demais, porque os outros resultados já tinham comprometido o Uruguai e foi eliminado. E era o Diego Alonso que não colocava para jogar. Também. Aí depois do último jogo ele meteu 2 gols na Coreia. Então, ela tem esse erro também, do Bielsa, da equipe dele, eu não sei exatamente quem é o responsável. Tanto que o Flamengo mandou depois, em acordo com a Federação Uruguaia, um profissional do clube para acompanhar os 3 uruguaios lá, especialmente o Arrascaeta. Então, da outra estão sob usar o seu camisa 10. Um jogo como o de hoje, se de repente ele pudesse jogar alguns minutos, não está em forma para 90, pode jogar 15, 20.
nessa situação, é um cara que poderia ter ajudado. De repente, uma jogada ou outra ali, ele consegue botar para dentro do gol, que foi o problema crônico do Uruguai. Então, os erros do Bielsa são vários erros. Não é só a convocação, a briga com os jogadores, a montagem da equipe, o futebol fraco, e até a utilização de um jogador que ele poderia ter aproveitado de outra forma. Ou seja, uma grande lambança. Isso aí dá razão aos jogadores que ontem, inclusive, também um dos itens da vasta pauta lá de atritos entre eles e o Bielsa era exatamente a questão dos treinos excessivos. Isso. Sim, sim, exatamente. Isso. Não, exatamente. E outra coisa. Carga de treinamento, eles alegam que era além daquilo. Muito. Até porque muitos jogam na Europa estão em final de temporada. Sim. E a gente está avaliando o ambiente da seleção e que isso respinga diretamente na sequência da temporada do cara. Uma má preparação, uma má sequência de treinamentos e culminar com uma lesão agora pode comprometer aqui pra frente um segundo semestre do Arrascaeta no Flamengo, que é um jogador que, infelizmente, ele é um atleta mais frágil. Em diversos momentos, nesses últimos 4, 5 anos, geralmente em segundo semestre, quando a Arrascaeta não estava bem fisicamente, o Flamengo tinha a queda brusca de desempenho. É absolutamente normal. Baita cara desse, um jogador decisivo. Muitas vezes o time gira em torno de um cara que tem essa leitura de jogo. É normal que se ele não está em campo, o time perde qualidade. Em 2021, aquela reta final de trabalho do Renato Gaúcho, o Arrascaeta não estava bem e culmina, claro, também com muito que o Flamengo acabou perdendo desempenho. 2023 da mesma forma. Então foram anos, sequências em que o Arrascaeta não estava bem e que isso resultou no Flamengo que perdeu objetivos importantes. Então, vendo que talvez o Uruguai possa ter gerado ou agravado alguma situação que, se ele tivesse cortado e tratado no clube dele, seria um cenário completamente diferente. Claro que gera uma preocupação. O próprio Piquerez também, no Palmeiras, ele fez uma cirurgia de tornozelo. Não é que ele teve uma pancadinha ou uma lesão muscular, né? Ia voltar na Copa do Mundo? Exatamente, uma cirurgia grave. Ele teve uma fratura grave em março, né? Num jogo em Wembley contra a Inglaterra. Não foi qualquer coisinha. Se tem duas questões no futebol que são bem delicadas, na questão muscular, lesão de panturrilha e ato cirúrgico. Não é da noite pro dia que você recupera. Recuperou com pressa, fatalmente isso vai acarretar problema numa sequência. Então, esses dois atletas tinham que estar onde hoje? Em recuperação em seus devidos clubes, com a programação e com o ritmo dos quais eles estão acostumados a trabalhar para voltarem da melhor forma no segundo semestre. E isso, sem dúvida alguma, claro que daqui para frente a gente só vai saber ao longo da retomada do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Para ver o quanto que esses caras vão ter uma plenitude de recuperação ou então vão acabar tendo sequelas disso tudo. E o clube que paga a conta. E, Facincani, era até isso que eu ia te falar aqui, te perguntar, queria saber, porque assim, a gente até pode entrar no mérito depois da responsabilidade, qual o tamanho da responsabilidade do Bielsa, qual o tamanho da responsabilidade de jogadores. O Valverde, por exemplo, Copa bem decepcionante do Valverde, a gente imaginava que ele poderia assumir esse protagonismo dentro da seleção uruguaia, não foi o que aconteceu nesses 3 jogos da Copa do Mundo, a eliminação precoce, mas o Bielsa também passa essa impressão, tipo assim, não vou morrer sozinho. Muslera, vem pra cá. Valverde, vem pra cá também, eu não vou morrer sozinho, vou levar mais gente junto comigo. Só faltou colocar o Arrascaeta ou algum jogador machucado pra entrar, aí seria o combo completo do Bielsa no jogo de hoje. Só faltou isso. Pedro, aí você olha pra escalação, com todo o respeito, apostar e entender que o Canóbio vai ser um jogador de Copa do Mundo, com toda a limitação que tem o Canóbio, o Max Araújo, Federico Vinhas, é difícil. E no banco o Brian Rodrigues, que fez uma grande campanha já na segunda temporada seguinte, consecutiva com a América do México. O Darwin não tá bem, é verdade, mas ainda ele tendo bons caras ao lado pode tentar funcionar. O Rodrigo Salazar, que é um bom meio atacante, um falso 9, podia inclusive até, se ele quisesse abdicar do Darwin Nunes, ter o Rodrigo Salazar, que fez uma campanha belíssima no Braga, com todas as suas dificuldades na Europa ainda, mas para essa geração uruguaia, ele é um jogador diferenciado, o Pelistri, que sequer pisou em campo. Ou seja, a gente já começa a falar aqui de 3 caras que são melhores
do que o trio de frente do Uruguai, que é um trio de frente caneludo. Gente, o Canóbio é difícil com a bola. Canóbio, e aí no final do jogo, uma expulsão vergonhosa, né? Uma entrada de frente, completamente destemperado. É um jogador com muita limitação. É um brigador, corre lá, tromba, mas é um trombador. Nem o torcedor do Fluminense aguenta muito Canóbio, quiçá resolver na Copa do Mundo, né? Então, assim, a convocação, as escolhas, a escalação, de mal a pior. O De La Cruz entrou no segundo tempo, um jogador que infelizmente não consegue render. Como é que você inverte a situação? O Salazar, esses caras dando opção, você abre mão do Valverde em campo pra tentar, vai lá, De La Cruz, resolve. Nem no Flamengo consegue jogar, com N problemas físicos, jogador caríssimo, mas que não entregou absolutamente nada até agora, custo-benefício horroroso. Então, assim, sabe, as decisões que são tomadas, o que se fez na equipe do Uruguai é algo primitivo no futebol. E sem contar o que se apresentou em campo, né? Rudimentar o que o Uruguai jogou numa Copa do Mundo 2026 pro padrão e pro nível de alguns jogadores, inclusive Valverde, que no Real Madrid joga o fino da bola, desfila em campo em muitos momentos e com a camisa da seleção uruguaia, principalmente com o que se fez nessa Copa do Mundo, parecia um jogador semiprofissional. E você vai deixando o seu like, tem uma enquete para você participar no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente já vai dar uma passada aqui pela enquete. Mas, Piperno, a seleção do Uruguai, me lembra aqui, Pedro Henrique Sperber, é a primeira seleção sul-americana fora do mata-mata, fora da fase eliminatória da Copa. Colômbia, Equador, Brasil estão garantidos, Argentina, das 5 seleções, Paraguai também, Paraguai avançando e a seleção do Uruguai fica pelo caminho. Isso torna essa eliminação do Uruguai ainda mais vexatória, até considerando que a gente está numa Copa que de 12 grupos, os 8 melhores terceiros vão passar. E o Uruguai não conseguiu atingir ali 3 pontos, que seria o mínimo, né, para o Uruguai pensar na classificação como o melhor terceiro da Copa do Mundo num grupo com Cabo Verde, num grupo com Arábia Saudita, Piperno. Pedrinho, esse formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, produz algumas coisas esquisitas. Então, por exemplo, se a gente pensar na classificação final, essa já é a pior Copa do Uruguai em todos os tempos, porque o Uruguai não ficou nem entre os 32 melhores. É claro que é um vexame, porque o grupo era fraco, veja, o Uruguai não ganhou da Arábia Saudita na estreia. Aliás, o Uruguai esteve perdendo para a Arábia Saudita e teve que correr atrás. Eu me lembro que logo depois daquele jogo a gente criticou aqui e, bom, enfim, a audiência da Jovem Pan é um negócio brutal. Então tinha gente no Uruguai assistindo o programa que entrou no chat, xingou, como é que você fala isso, futebol uruguaio e tal. E eu adoro futebol uruguaio, né? Enfim, eu estudo bastante futebol uruguaio. Desde a primeira seleção campeã, enfim, vencedora do primeiro campeonato sul-americano, era esse o nome na época, em 1916. Né? O Uruguai provavelmente teve aí, embora não oficialmente reconhecido, mas é muito possível que o Uruguai tenha tido o primeiro melhor jogador do mundo naquela época, lá, enfim, entre as décadas de 20 e 30. Então, o Scaroni. Então, veja, não é um resultado compatível com o futebol do Uruguai. É bem verdade que o Uruguai tem problemas de renovação. E o Uruguai, ele caminha assim, é um ciclo bom, um ciclo ruim. Então ficou fora de algumas Copas do Mundo, aí vem Oscar Tabares, remonta o time, rejuvenesceu a seleção e montou aquele time de 2010. Aliás, enfim, o Muslera estava lá. Talvez tenha sido a Copa mais aceitável que ele disputou. Era novinho e tal, né? Enfim, era um Muslera com 16 anos a menos. Mas eu tinha Soares, Cavani, Godin, né? Belíssimo zagueiro. Era uma seleção de alguns ótimos jogadores. Fez uma grande campanha naquela Copa. Depois, em 14, é o Uruguai que já caiu nas oitavas contra a Colômbia, mas era uma Colômbia melhor, era uma ótima Colômbia. E foi o Uruguai que
a exemplo do que aconteceu em todo esse ciclo, em 14 também foi um Uruguai, que no jogo em que ele foi eliminado, ele não tem a dupla Soares e Cavani. Isso aconteceu em 10, 14 e 18. Nas 3 Copas, o Uruguai, sempre no jogo decisivo, ficou sem um deles, porque o Soares tinha sido expulso, um negócio lá da mordida. Em 2010, ele também cumpriu suspensão, porque pegou com a mão aquela bola contra a Gana. E em 2018, o Cavani, que fazia o excelente Mundial, era o melhor jogador uruguaio naquela Copa, se contunde no jogo das oitavas, em que ele tinha feito 2 gols e desfalcou o Uruguai contra a França. Mas o Uruguai foi eliminado pela seleção campeã do mundo também por conta de um frangaço do Muslera. Então, foi uma grande geração. O problema é que depois, para renovar isso aí, é difícil. O país pequeno não produz tantos jogadores assim. Mas dessa vez dava para ter feito coisa melhor. Quer dizer, o Uruguai está num grupo com Arábia Saudita e Cabo Verde. Não dá para ficar fora num grupo que, tudo bem, fica atrás da Espanha, óbvio. Aliás, o Uruguai jamais ganhou da Espanha em jogos oficiais. Hoje foi o 11º confronto entre eles, com 7 derrotas uruguaias. Mas o fato é que, pelo menos de Cabo Verde e Arábia Saudita, o Uruguai tinha que ter ganho. E se passasse só por um deles, o Uruguai já estaria na próxima fase. É um vexame e não tem desculpa. E a nossa enquete no chat: quem é o principal responsável pela eliminação do Uruguai? Você pode votar: Bielsa, Muslera, os jogadores ou a Federação, a Associação Uruguaia de Futebol? Tem aí 4 opções, já passamos de 6 mil votos. Você segue participando. O Bento Fernando mandou aqui: uma pena o Uruguai fora da Copa. Seria ótimo ver um Argentina e Uruguai. A gente poderia ter esse jogo, mas o Uruguai tá fora. E Cabo Verde. E teremos Argentina e Cabo Verde. Na nossa enquete, tá ganhando a opção Bielsa, com 48% dos votos. Bielsa, de acordo com a audiência aqui da Jovem Pan, você que se liga no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, 48%. Muslera, 29%. Jogadores, 12%. E a Associação Uruguaia de Futebol, com 11% nessa nossa votação. E, Mauro César, a gente também tem que falar da substituição do Valverde. Deixou o campo muito irritado. O Uruguai precisando do resultado. O Bielsa vai lá e saca o Valverde, que ao deixar o campo, ele cobriu a boca, né, com a camisa, para não pegarem ali algo que ele falou para a comissão técnica. Não cumprimentou o Bielsa até virou o olho assim, ficou olhando para ver se o Valverde ia cumprimentá-lo ou não cumprimentou, passou reto. E ainda ele cobriu a boca, né, com a camisa, até que a gente ficou discutindo em office, numa dessas o VAR poderia interferir, poderia expulsar de repente o Valverde, até pelo que aconteceu e por essa nova regra, essa mudança de regra que expulsou o Almiron no jogo do Paraguai, que não pode mais cobrir a boca, né? Até onde eu sei, não pode mais cobrir a boca. Não pode mais cobrir a boca. Quase leitura labial, essas coisas, não pode mais. Mas houve um outro caso agora, ai meu Deus do céu, eu esqueci qual foi o jogo em que houve essa comparação. E aí houve um esclarecimento por parte de alguém da FIFA de que tudo depende do contexto. Você está numa confusão e tal, discute, tapa a boca, aí você está sujeito a ser expulso. Agora, tapar a boca por uma discussão com o técnico e tal, eu tenho a impressão que talvez não entre. Não entra nessa daí. Ainda mais no banco de reservas também, estava saindo, sim, reclamando. E aí o Valverde deixou o campo furioso, Mauro, com essa substituição do Bielsa. E a Copa do Valverde também é muito decepcionante, mas o Valverde hoje, pelo que divulgou a imprensa uruguaia, é um dos líderes do elenco que estava contra o Bielsa, né? Bellingham, o outro jogador que estava. O Bellingham. Mas consideraram que não era um contexto de gravidade. Bem lembrado aí pelo Piperno. Mauro, falando então do Valverde, deixou o campo muito, mas muito irritado com a comissão técnica. Agora, o bicho deve estar pegando no vestiário do Uruguai e a gente questionando aqui as escolhas do Bielsa, mas também, por outro lado, um Valverde que decepcionou nessa Copa do Mundo, falando individualmente do jogador do Uruguai, Mauro. Eu acho que a decepção é geral, né? Assim, difícil até destacar alguém no time do Uruguai, né? Pelo que nós vimos, né? E o que chama a atenção, assim, é a situação que se repetiu, né? Porque 3 jogos, você está buscando um gol. Essa Copa do Mundo é tão maluca. Sabia que a Escócia não está eliminada?
Pois é. Se a Áustria fizer uma vitória de 2 gols sobre a Argélia fica atrás da Escócia. Fica atrás da Escócia. E aí basta que nos jogos de daqui a pouco aconteça o óbvio, que é Egito ganhando do Irã e a Bélgica ganhando da Nova Zelândia. Aí o terceiro colocado desse grupo terá 2 pontos, a Escócia tem 3, a Argélia tem 3 com saldo de -1, se tomar de 2 fica com saldo de... saldo de menos, fica com saldo pior. Então eu fiz a conta aqui, tem que tomar 2 gols para ficar atrás da Escócia. Então pode acontecer. Não é absurdo imaginar. A Áustria faz 2-0, 3-0, né? E esses 2 resultados ganham os favoritos, que são Bélgica e Egito. Quer dizer, amanhã de manhã o técnico da Escócia... A Escócia está fora, ela pode amanhã aparecer dentro. Então, a Escócia não sabe se amanhã de manhã ela treina ou ela libera vai todo embora. mundo. Isso é uma maluquice. E a gente estava discutindo mais cedo aqui sobre o absurdo, que é você não saber o que vai acontecer e outros sabem o que precisam. Os belgas sabem de tudo que eles precisam no jogo daqui a pouco. Se empatar, Agora é jogo. Se empatar, a Bélgica está classificada. É um jogo, 1-0, meio a 0 já coloca. E se empatar, classifica. Também, Ela vai fazer sim. 3 pontos. Ela vai ficar com saldo de 0, né? Sendo 3 empates, né? Ela se classifica. Então, assim, lógico, não estou aqui defendendo a Escócia, dizendo que mas a Escócia, por exemplo, ela entrou sabendo que precisava do empate para se classificar. Mas sem saber o que poder. Perder para o Brasil é o normal. Eu posso perder de quanto? Qual é a minha situação? E outros sabem. Então, uns entram no voo cego, ou quase isso. Outros entram sabendo exatamente o que precisam. E o Uruguai soube durante o jogo que bastava fazer um gol. Ou não tomar nenhum gol. Porque o jogo caminhou nessa direção. E eles sabiam, bem, se empatar o outro jogo, que era um resultado provável, até possível, e aconteceu, né? Sim. Eu tenho que empatar também. Eu estou em segundo, era só empatar. E nem assim conseguiu. Gente, o jogo da Arábia Saudita, eles tomaram o gol, empataram e ficaram em cima e nada. O gol foi cedo, o gol de empate no segundo tempo de Cabo Verde. E nada. Foi. É muita incompetência. Gente, é muita incompetência. Aí você pega, por exemplo, até lá, o Calnóbio não é bem o caso, mas o Darwin Nunes é um jogador de carreira internacional. Pô, você tem o Valverde, você tem bons jogadores ali. Não é possível, não tem ninguém para empurrar uma bola para dentro do gol. Que campanha pífia, né? Uma coisa